Mas aí, deixa eu resolver alguns exercícios para que a gente feche mesmo a ideia aqui. Faça o estudo de sinal de cada uma das funções de reais em reais, ou seja, sai do reais aqui do x e finaliza nos reais do y, definida pelas seguintes leis. Vou fazer a letra A para variar, né? Que é a mais difícil. Y igual a menos 3x², menos 8x mais 3. Bora escrever aqui. O que eu vou precisar fazer aqui? Não sei se você percebeu, para fazer o estudo de sinais, eu preciso calcular as raízes da função. Como é que eu faço isso, Thiago? Bom, raiz da função, eu tenho que igualar essa mesma função a zero. Eu tenho que fazer o y valer zero. Então aqui eu descubro que o A vale menos 3, o B vale menos 8 e o C vale 3. E vou calcular os valores de x e y, tá bem? Usando delta, usando Bhaskara. Vou calcular aqui para colocar o valor para vocês. Bom, para não ficar longo o vídeo, né? Os valores de x, as raízes dessa função, resultaram em menos 3 e 1/3. Essas são as raízes da função. Então, eu vou ter um gráfico mais ou menos assim. Deixa eu marcar aqui os pontos menos 3 e 1/3. Mais ou menos por aqui. Concavidade dessa parábola é para baixo, tá? O A é negativo. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Muito bem? Sem problema, né? Tranquilo. Bom, a gente percebe o quê? Já não faça parte do... O delta... O delta ele deu positivo. E logicamente você fez a conta ali em cima, você percebeu que ele deu positivo, ele deu inclusive 100. Mas mesmo assim, só de você perceber que tem duas raízes, você já sabe que o delta deu positivo. Você percebeu que o valor de A ele é negativo. Tá bom, já tem um valor numérico, não precisa fazer isso. Você está vendo a concavidade para baixo. Beleza, mas isso agora sim vai ser importante. Porque você percebe que se você usar um valor menor que menos 3, você está percebendo que a parábola está na parte negativa. E se você usar um valor maior que 1/3, você percebe que a parábola está na faixa negativa também, já aqui para baixo. Agora, se você usa um valor entre menos 3 e 1/3, é positiva. Então, eu vou fazer o estudo do sinal aqui, olha. O y vai ser positivo em que momento? Bom, se ele estiver entre menos 3 e 1/3, é positivo. Bem aqui, olha, entre menos 3 e 1/3, toda essa parte da parábola é positiva. E quando é que esse y vai ser negativo? Bom, tem duas situações. Ou o x é menor que menos 3, ou o x é maior que 1/3. Isso aqui é o estudo do sinal, certo? Que eu estou vendo se ele é positivo ou se é negativo. E o x, Thiago? Não, x vai ser possível em todos os momentos, tá? Então não tem sentido fazer o estudo de sinais aqui. Mas está aqui, olha, nessa faixa ele fica positivo, nessa outra faixa é negativo, e assim seria a ideia. Então perceba que aqui eu tenho uma faixa crescente até o vértice e depois uma faixa decrescente. Muito bem? Se eu for analisar, por exemplo, olha, aqui é o ponto 0 e aqui é o 1/3. Então, do intervalo 0 até 1/3,
Ó, 0 até 1/3. Esses colchetes são intervalos, tá? Então, eu estou analisando essa faixa bem aqui, ó. Da faixa de 0 até 1/3, a parábola ela é crescente ou decrescente? Bom, dá para perceber que ela é decrescente. E do intervalo de menos infinito até menos 3. Menos infinito até menos 3. Então eu estou analisando essa faixa que vem desde lá de trás até o menos 3. Você está percebendo que a parábola nesse intervalo de menos infinito até menos 3, ela é crescente, tá? Bom, eu preciso que você faça o estudo dos sinais da letra B. Y igual a 3x² mais 5x menos 2, tá? Você vai ter que calcular as raízes da função, colocar isso num gráfico, perceber a concavidade, colocar o para cima ou para baixo. No caso aí, você está percebendo que o A está positivo e que períodos que ela vai ser positiva e que período vai ser negativo. Eu vou fazer a H aqui para finalizar. Y igual a 4x² mais 8x. Vou dar uma despertinho aqui para calcular. Esse aqui eu quero que vocês vejam, tá? Poderia calcular o Bhaskara aqui normal, o delta e tudo mais. Muito bem. Só que eu tenho um macete aqui. O macete seria o seguinte aqui, quando nós não temos o termo C, tá? Eu vou fazer o mais simples possível, tá? Ele pode ser um pouco mais elaborado a fatoração. Você tira o x dos elementos. Então, um x só. Então, o que era 4x² ficou 4x e o que era 8x ficou 8. Alguém poderia dizer assim, Thiago, mas esse 4 e esse 8 não dá para também fatorar? Dá, mas calma, eu não quero complicar muito. Olha o que está acontecendo. X vezes esse elemento entre parênteses está dando 0. Para que esse produto dê 0, ou esse x é 0, ou esse 4, certo? Qualquer um desses dois termos, ou x, ou esse parênteses, resultar em 0, não importa que número eu coloco ao redor, ele vai dar 0. Então, bora fazer essa análise. Primeiro, esse primeiro x valendo 0, já é uma resposta. E a outra seria o 4x mais 8 ser 0. Então, quando eu for calcular isso aqui, esse 8 vai para lá, menos 8. Esse 4 vai passar dividindo, então vai ficar menos 8 sobre 4, vai dar menos 2. Então, essas aqui são as raízes. Tiago, não entendi. Faz pelo Bhaskara, faz pelo delta, vai dar o mesmo resultado, tá bem? Então, já tenho as raízes, vou aqui simular a minha parábola com os pontos 0 e menos 2. Muito bem? E a minha parábola vai ficar mais ou menos assim, ó. Por que fizeste para cima, Thiago? Porque o valor de A é 4, positivo. Dá para perceber que o meu delta com certeza deu positivo, porque tem duas raízes. O meu A é positivo, isso aqui já é importante, porque eu vejo a concavidade. E dá para perceber que para cá para baixo, esses valores vão ser negativos, e para cá para cima, esses valores vão ser positivos. Bora fazer o estudo de sinal. O Y vai ser positivo em que momento? O Y vai ser positivo quando, em duas situações. Ou quando o x for menor que menos 2, ou quando o x for maior que 0. E o Y vai ser negativo em que momentos? Bom, se ele estiver entre menos 2 e 0. Pronto, fiz o estudo de sinal. Se você não entender, ou até mesmo se quiser fazer aquelas outras lá de cima, e me perguntando, Thiago, como é que foi isso aqui? Deu certo? É isso aqui mesmo? Não entendi essa parte. Vai ser valiosíssimo para você. Bom, abraço para vocês.